Era o início de outono quando João chegou à estação de trem, como fazia todos os dias há mais de 5 décadas. A cidade havia mudado muito desde a primeira vez que ele pisou naquele lugar, mas a estação permanecia quase intacta, como se tivesse sido preservada em um pedaço intocado de tempo. As pedras antigas sob seus pés ainda rangiam com o movimento dos passos dos passageiros apressados, e o grande relógio pendurado na parede da plataforma principal, com seus ponteiros longos e enferrujados, continuava a marcar as horas, implacável. O vento frio daquela tarde trazia um cheiro familiar de folhas secas, misturado com o aroma distante do café que escapava da pequena cafeteria da estação. João ajeitou o casaco marrom sobre os ombros, tentando se proteger da brisa que começava a penetrar seus ossos, já frágeis pelo peso dos anos. A bengala, que ele usava mais como companhia do que como suporte real, bateu levemente no chão de pedra enquanto ele caminhava em direção ao banco de madeira, onde sempre se sentava. O banco era o mesmo de décadas atrás, embora estivesse um pouco mais desgastado pelas intempéries e pelo tempo, com as lascas da madeira expostas aqui e ali. Sentando-se com cuidado, ele olhou para o velho relógio da estação. Os ponteiros marcavam exatamente 3 horas da tarde. Era sempre nesse horário que ele voltava à estação, uma rotina que se repetia desde que sua vida tomara um rumo inesperado. Mas mesmo com o passar dos anos, havia algo que nunca mudava. A sensação de que estava sempre esperando por algo que nunca chegava. As pessoas ao redor se moviam apressadas, sem notar o homem idoso sentado no banco, com os olhos fixos no horizonte. Passageiros iam e vinham, carregando malas pesadas e conversando ao telefone, alheios ao pequeno drama que se desenrolava naquele mesmo lugar, todos os dias, à mesma hora. João nunca se importou muito com a pressa dos outros. Ele já havia aprendido, há muito tempo, que a vida segue em seu próprio ritmo, independentemente do quanto tentemos acelerá-la ou desacelerá-la. Enquanto observava o vai e vem dos trens, João permitia que suas memórias o conduzissem de volta ao passado, como o maquinista de um trem fantasma que só ele conseguia ver. Ele sabia que algo o trazia ali todos os dias, mas o que exatamente procurava ainda era um mistério, mesmo para ele. Talvez fosse apenas o hábito, ou talvez fosse a esperança. Uma esperança que, mesmo depois de tanto tempo, recusava-se a desaparecer completamente. João fechou os olhos por um momento, tentando capturar no vento o som distante de uma risada que ele conhecia tão bem. A risada de Luísa. Ela costumava rir daquela mesma forma quando eram jovens, como se o mundo ao redor não pudesse tocá-los, como se fossem eternos. Mas o tempo, com sua crueldade silenciosa, havia provado o contrário. A eternidade era apenas uma ilusão. Lembrar-se dela trazia à tona uma dor doce que se misturava à nostalgia de um tempo perdido. Não era uma dor de arrependimento, mas uma saudade que nunca se curava completamente. E era essa saudade, talvez, que o levava de volta à estação todos os dias, como uma promessa que ele fizera e nunca esquecera. 50 anos antes, aquele mesmo banco de madeira testemunhara uma cena muito diferente. João tinha apenas 24 anos, e o mundo parecia promissor, repleto de oportunidades e sonhos. Ele estava sentado ali, segurando a mão de Luísa, sua noiva, enquanto os trens passavam em direção à cidade grande. O cheiro de carvão e o som das locomotivas a vapor enchiam o ar, dando àquele momento um clima quase cinematográfico. Luísa estava inquieta. Seus dedos finos apertavam a mão de João com uma ansiedade disfarçada. Eles haviam passado os últimos meses planejando o futuro, imaginando uma vida juntos na pequena cidade onde cresceram, longe da confusão e da agitação da capital. Mas agora Luísa estava prestes a partir. Uma oportunidade única havia surgido. Estudar medicina na cidade grande era o sonho dela, algo pelo qual sempre lutara, e João nunca a impediria de ir. Eu vou te esperar, Luísa, disse ele com a voz firme, embora seu coração estivesse pesado. Ele sabia que a distância seria difícil, mas também sabia que, se amava verdadeiramente, teria que deixá-la ir, não importa quanto tempo demore. Ela o olhou nos olhos, e por um breve momento, João pôde ver o reflexo da estação nos olhos castanhos dela, tão vivos, tão cheios de sonhos. Você promete? Perguntou ela, com um leve tremor na voz. Havia dúvida em suas palavras, não por falta de confiança em João, mas por saber que o mundo poderia ser cruel com quem espera. Eu prometo, respondeu João, apertando sua mão com mais força. Naquele momento, o apito do trem soou, cortando o ar como um aviso do inevitável.
O trem que levaria Luísa para longe chegara, e o tempo deles estava se esgotando. João a ajudou a se levantar, segurando sua mão até o último instante, até que a porta do vagão se fechasse e ele a visse através da janela, acenando com um sorriso triste no rosto. Quando o trem começou a se mover, João continuou de pé na plataforma, observando enquanto o vapor e o barulho das rodas de metal sobre os trilhos preenchiam o ar. Ele ficou ali por minutos que pareciam horas, até que o trem desapareceu no horizonte, levando com ele a mulher que ele amava e a promessa que fizera. Nos dias seguintes, João acreditava que o tempo passaria rapidamente e que logo Luísa estaria de volta. Ele continuou com sua rotina, trabalhando na pequena oficina mecânica que herdara de seu pai, mas sempre com o pensamento de que, a qualquer momento, receberia uma carta dela anunciando o seu retorno. As cartas vieram, é verdade, no início, com frequência, e João as guardava com o carinho de quem guarda pedaços do coração. No entanto, com o passar dos meses, as cartas começaram a espaçar, primeiro uma por mês, depois uma a cada estação. João tentava não se preocupar, acreditando que os estudos de Luísa a estavam consumindo e que a ausência das cartas era um sinal de que ela estava indo bem. Mas, eventualmente, as cartas pararam de vez. O silêncio das cartas era pior do que qualquer resposta que João poderia ter recebido. Ao menos, com as cartas, havia um fio de esperança, uma conexão com Luísa, mesmo que distante, mas o silêncio era insuportável. Nos primeiros meses, sem notícias, João tentou se convencer de que era apenas uma questão de tempo até que ela voltasse a escrever. Ele continuava a voltar à estação todos os dias, às 3 horas da tarde, como se aquele simples ato de estar ali fosse um tipo de oração silenciosa, uma maneira de manter viva a promessa que fizera. Quando alguém na cidade perguntava sobre Luísa, João sorria e dizia que ela estava bem, que estava ocupada com os estudos e que logo voltaria. No entanto, à medida que os anos passavam, as perguntas começaram a rarear, assim como as esperanças que João mantinha vivas em segredo. Ele continuava sua vida, abriu sua própria oficina, casou-se com outra mulher, como muitos homens de sua idade fariam. Teve filhos, que cresceram ouvindo as histórias de um pai trabalhador e dedicado. A vida seguiu como sempre segue, mas a promessa feita na estação nunca se apagou. A cada tarde, quando o relógio da estação marcava 3 horas, João deixava seu trabalho e caminhava até o banco de madeira. Durante anos, isso se tornou parte de sua rotina. Alguns o achavam excêntrico, mas ninguém entendia o peso daquele ritual silencioso. João sabia que, se não mantivesse aquele compromisso, algo dentro dele se perderia para sempre. O silêncio que envolvia João e a estação crescia a cada ano, mas ele ainda não conseguia desistir. Havia uma pequena chama de esperança, quase invisível, que o mantinha voltando, dia após dia. O amor de sua juventude parecia tão distante quanto os vagões dos trens que passavam, mas a promessa, aquela promessa dita com convicção décadas atrás, ainda ecoava em seu coração. Os anos passaram com uma calma enganosa. Anos. Para muitos, a vida de João parecia seguir um ritmo natural, quase previsível. Ele abriu sua oficina, trabalhou duro para manter o sustento da família. Casou-se com Helena, uma mulher de sorriso tímido e jeito calmo, que parecia compreender, sem nunca perguntar, que havia partes do coração de João que ela jamais alcançaria. João amava Helena de uma forma simples, tranquila, mas nunca com a mesma intensidade arrebatadora que sentira por Luísa. Era como se uma parte dele tivesse sido congelada no tempo, naquele dia na estação. O sorriso de Luísa, seu cheiro, o toque suave de seus dedos nas mãos dele. Eram lembranças que nunca desapareciam por completo, mesmo que ficassem guardadas nas dobras mais profundas da memória. Enquanto o mundo ao seu redor mudava, aquelas imagens permaneciam intocadas, como fotografias antigas, escondidas em uma caixa que João nunca ousava abrir completamente. As conversas com Helena eram rotineiras, pautadas pelos acontecimentos do dia, pelo crescimento dos filhos, pelos planos de futuro. No entanto, quando a casa se silenciava à noite, João se pegava imerso em um tipo de solidão que Helena nunca soube preencher. Havia dias em que ele fechava os olhos e se perguntava como seria se Luísa estivesse ali, ao seu lado, vivendo a vida que haviam planejado. Se ela teria gostado da casa simples que ele construiu, se teria participado da educação dos filhos com o mesmo carinho que Helena demonstrava. Ainda assim, João era grato pela vida que tinha. Seu casamento com Helena havia sido uma parceria honesta.
uma construção sólida, baseada em respeito e carinho. Ela nunca questionara os momentos em que ele desaparecia em pensamentos ou as tardes em que ele caminhava até a estação de trem. Como se fosse um hábito inofensivo, havia um entendimento tácito entre eles. Uma aceitação silenciosa de que João carregava algo em seu coração que não poderia ser compartilhado. E Helena respeitava isso com uma sabedoria silenciosa. A oficina de João prosperava e ele se tornara conhecido na cidade como um homem trabalhador, metódico e confiável. Os vizinhos o admiravam, seus filhos o respeitavam e a rotina o preenchia de uma maneira quase confortável. Mas havia sempre um espaço, uma pequena lacuna no peito, onde o nome de Luís ainda reverberava como um eco distante. João sabia que esse vazio nunca seria completamente preenchido, mas também sabia que havia aprendido a conviver com ele. Assim como aprendemos a viver com uma cicatriz antiga que de vez em quando ainda dói. E todos os dias, sem falhar, João voltava à estação de trem às 3 horas da tarde. Mesmo que ninguém percebesse, mesmo que ninguém entendesse, aquela era a sua maneira de manter viva a promessa. Não importava o quanto a vida tivesse mudado ao seu redor, o quanto as responsabilidades se acumulassem. Ele sabia que aquele momento, naquela estação, era uma conexão inquebrável com o passado. Um passado que ele nunca conseguiu realmente deixar para trás. Nos raros momentos de silêncio, quando João estava sozinho na estação, ele se permitia lembrar de Luísa com mais clareza. Os detalhes surgiam com uma nitidez surpreendente. O som da risada dela ao contar uma piada boba, a maneira como enrolava uma mecha de cabelo entre os dedos quando estava nervosa, o brilho de excitação em seus olhos ao falar sobre o futuro que os dois sonhavam em construir. Luísa era uma mulher de espírito livre, sempre buscando algo além do que a pequena cidade podia oferecer. Desde jovem, sonhava em estudar medicina e ajudar as pessoas de uma maneira que ia além dos recursos limitados do vilarejo. Quando recebeu a carta de aceitação para estudar na capital, João sabia que ela não poderia recusar. O orgulho que sentiu naquele momento foi misturado com um medo silencioso. O medo de que ela fosse descobrir um mundo novo e, talvez, se esquecesse dele. "Você acha que vai ser feliz lá?" ele havia perguntado a ela, segurando sua mão com força. Ela sorriu, mas havia um pequeno tremor em seus lábios. "Não sei", respondeu com a honestidade que sempre marcou suas conversas. "Mas acho que preciso tentar, João. Se não for agora, vou passar a vida toda me perguntando como teria sido." Ele a entendia, mais do que ela poderia imaginar. Sabia que não poderia ser o homem que a impediria de viver seus sonhos. E mesmo com o coração apertado, prometeu que a esperaria. Prometeu que estaria ali quando ela voltasse, porque ele acreditava com todo o fervor de sua juventude que o amor entre eles era forte o suficiente para resistir à distância, ao tempo, a qualquer coisa. Mas o tempo é um adversário implacável. À medida que os anos passaram e as cartas pararam de chegar, João começou a duvidar. Será que ela havia encontrado outro caminho? Outra vida que a afastou dele de maneira definitiva? Às vezes, ele imaginava que Luísa havia simplesmente decidido não voltar, que havia encontrado alguém na cidade grande ou se envolvido com seus estudos de tal forma que ele se tornou uma memória distante. Outras vezes, pensava que talvez algo mais sério tivesse acontecido. Um acidente. Uma tragédia que ele nunca saberia. Esses pensamentos o perseguiam, especialmente nas tardes mais silenciosas, quando ele estava sozinho na estação, esperando por um trem que nunca trazia Luísa de volta. O banco de madeira ao seu lado parecia mais vazio a cada ano, e o relógio na parede marcava as horas com uma precisão cruel, lembrando-o de que o tempo continuava passando, implacável, indiferente às suas esperanças e promessas. Mas mesmo assim, ele não desistia. Havia dias em que ele acreditava que veria Luísa descer de um dos trens com o mesmo sorriso de outrora, como se nada tivesse mudado. Era uma esperança infantil, talvez, mas era tudo o que ele tinha. E no fundo de seu coração, ele sabia que, enquanto continuasse esperando, aquela parte dele, a parte que ainda amava Luísa com a mesma intensidade de décadas atrás, permaneceria viva. Era uma tarde fria de outubro, quando João recebeu uma visita inesperada na oficina. Ele estava concentrado no conserto de uma velha motocicleta, com as mãos cobertas de graxa e os pensamentos vagando, como sempre faziam, entre o presente e o passado. O som do sino na porta o fez levantar os olhos, e lá estava ela, uma mulher que ele não via há muitos anos, mas que ainda reconhecia de imediato. Maria.
irmã mais nova de Luísa, estava de pé na entrada, com o rosto parcialmente encoberto por um cachecol grosso de lã. Seus cabelos, antes negros e vibrantes, agora estavam grisalhos, e seu corpo havia-se curvado levemente com o peso dos anos. Ela sorriu timidamente ao vê-lo, mas havia algo de sério em seus olhos, algo que João não conseguia decifrar de imediato. João, disse ela, sua voz suave, mas carregada de uma emoção que parecia à beira de transbordar. Posso falar com você por um momento? Ele assentiu, limpando as mãos em um pano e gesticulando para que ela se sentasse em uma das cadeiras de madeira no canto da oficina. O coração de João acelerou ligeiramente, uma mistura de expectativa e medo surgindo dentro dele. Maria nunca o visitava, e o fato de estar ali, após tantos anos, o fazia imaginar que talvez ela tivesse notícias de Luísa, notícias que ele há tanto tempo desejava ouvir, mas também temia. Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, como se estivessem reunindo coragem para dizer o que precisava ser dito. Finalmente, Maria suspirou e o olhou diretamente nos olhos. Há algo que você precisa saber, começou ela, e João percebeu que sua respiração havia se tornado mais curta, como se o mundo ao seu redor tivesse parado naquele instante. O silêncio entre João e Maria parecia se estender por uma eternidade. Ele segurava o pano sujo de graxa nas mãos, os dedos tremendo levemente, enquanto seus olhos buscavam alguma resposta no rosto dela. Mas Maria estava hesitante, como se soubesse que as palavras que prestes a dizer carregavam um peso muito maior do que qualquer um dos dois poderia suportar naquele momento. Luísa, começou Maria, mas sua voz falhou. Ela inspirou fundo, tentando manter a calma antes de prosseguir. Ela nunca deixou de pensar em você, João, mesmo depois de todos esses anos. João sentiu uma pontada aguda no peito, uma mistura de alívio e dor. A menção de Luísa era como uma chave que destrancava todas as memórias reprimidas, as emoções que ele havia escondido durante tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo trazia de volta a ferida que ele lutava para cicatrizar. Por que então ela nunca voltou? Por que nunca mais escreveu? Maria continuou, percebendo o tumulto nos olhos de João, que agora estavam fixos nos dela, famintos por respostas. Você deve estar se perguntando por que ela nunca voltou, porque nunca mais deu notícias. Eu nunca quis interferir, mas acho que já passou da hora de você saber o que aconteceu. As palavras de Maria o atingiram com uma intensidade avassaladora. Algo dentro de João se quebrou, como uma represa que havia sido construída ao longo de décadas e que de repente se rompia. Ele precisava saber, precisava de uma explicação para todos aqueles anos de silêncio, de espera. Por favor, me diga. João conseguiu murmurar, sua voz rouca pelo tempo e pela emoção. O que aconteceu com ela? Maria abaixou os olhos para as mãos, entrelaçando os dedos como se tentasse encontrar conforto no simples ato de se manter ocupada. Luísa estava destinada a uma grande carreira, João. Ela foi uma das melhores da turma. Dedicou-se de corpo e alma aos estudos de medicina. Ela sempre dizia que fazia aquilo por você, por vocês dois. Queria construir um futuro em que ambos pudessem ter orgulho. Então, por que ela? Maria levantou a mão, interrompendo-o gentilmente. O que você não sabia, o que ninguém soube por muito tempo, é que Luísa ficou doente, muito doente. A voz de Maria vacilou, mas ela continuou. Era uma doença rara, degenerativa. Os médicos não souberam diagnosticar com precisão no início, mas ela começou a perder a capacidade de andar, de cuidar de si mesma. E o orgulho dela, João? O orgulho a impediu de voltar. João sentiu um aperto no estômago, uma sensação de desespero que crescia como um nó. Ela não queria que você a visse assim, não queria que você tivesse que cuidar dela. Achou que você deveria seguir em frente, viver sua vida sem o peso da doença dela. O chão parecia ceder sob seus pés. João se apoiou no balcão da oficina, tentando processar o que ouvia. As cartas que haviam parado, o silêncio que o atormentava. Tudo começava a fazer sentido, mas de uma forma cruel, amarga. Ele nunca soubera, nunca imaginara que Luísa estivesse sofrendo dessa forma. E ela? Está viva? A pergunta saiu quase num sussurro, como se João temesse a resposta. Maria hesitou por um momento, e naquele segundo de silêncio, o coração de João parou. Ele sabia que a resposta mudaria tudo. Sim, disse Maria por fim. E João soltou uma respiração que nem percebeu que estava prendendo. Ela está viva,
mas a doença a consumiu. Ela vive em uma casa de repouso na capital, João. Eu a visito sempre que posso, mas... Ela nunca quis que você soubesse. João ficou em silêncio, o peso das palavras de Maria ainda reverberando em sua mente. Luísa estava viva, mas longe, isolada em uma realidade que ele nunca havia imaginado. O que ele deveria fazer agora? A dor, a culpa e o amor de décadas colidiam dentro dele, formando um turbilhão de emoções que parecia impossível de controlar. Por que ela? Nunca me contou. Perguntou João, sua voz frágil, quase quebrada. Ela tinha medo, respondeu Maria, seus olhos cheios de tristeza. Medo de que você a visse de uma forma que ela mesma não conseguia aceitar. Mas João, ela nunca deixou de te amar. Isso eu posso te garantir. Os dias que se seguiram à visita de Maria foram uma mistura de angústia e incerteza para João. Cada detalhe daquela conversa ecoava em sua mente, repetindo-se como um disco arranhado. Luísa estava viva, mas presa a uma doença que a afastara dele. E o orgulho dela, o amor silencioso, havia sido forte o suficiente para mantê-lo no escuro por tanto tempo. João passou noites em claro, deitado ao lado de Helena, que já não perguntava sobre seus silêncios. Ela sabia que algo havia mudado nele, mas nunca pressionava por respostas. João, por sua vez, sentia-se dividido. Parte de si queria correr até a capital e encontrar Luísa, vê-la com seus próprios olhos, tocá-la, mesmo que apenas por um momento. Mas outra parte hesitava. Será que ele tinha o direito de entrar na vida dela novamente, depois de tanto tempo? Na oficina, seus pensamentos divagavam ainda mais. O ruído das ferramentas e o cheiro de óleo costumavam ser uma distração. Mas agora, tudo parecia distante, desconectado da realidade que ele conhecia. Cada vez que olhava para o relógio da parede, era como se o tempo o lembrasse de que ele estava perdendo mais um dia. O relógio da estação, aquele que por tanto tempo marcara o ponto central de sua rotina, agora se tornava um símbolo de algo que ele precisava superar. Mas como? Finalmente, em uma manhã fria, João tomou sua decisão. Ele fechou a oficina mais cedo do que o habitual e foi até a casa, onde Helena o esperava com a mesa posta para o jantar. Ela o observou enquanto ele tirava o casaco e se sentava à mesa, mas não comentou sobre o semblante preocupado que ele trazia há dias. Preciso ir à capital, disse João de repente, quebrando o silêncio que reinava entre eles. Helena ergueu os olhos lentamente, sem parecer surpresa. Por causa dela? Perguntou, com uma tranquilidade que quase assustou João. Ele a olhou, tentando entender a profundidade daquela pergunta. Mas Helena sorriu, um sorriso sereno, sem amargura. Você sempre esteve esperando por ela, João. Eu sabia que esse dia chegaria. A sinceridade das palavras de Helena o tocou profundamente. Ele nunca esperava ouvir algo assim. Por anos, havia-se convencido de que sua vida com ela era completa, que o passado ficara para trás, mas no fundo, Helena sempre soubera que havia algo incompleto, algo que João nunca conseguira deixar para trás. Eu nunca quis te magoar, disse ele, sua voz baixa. Helena segurou a mão dele por um momento. Você nunca me magoou, João. Eu sabia que você me amava à sua maneira, e isso foi o suficiente. Mas agora, você precisa fazer o que o seu coração te pede. Não deixe que essa oportunidade passe. Com lágrimas nos olhos, João apertou a mão de Helena. Ela era uma mulher extraordinária, e ele sabia disso. A gratidão que sentia por ela era imensa, mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dele que precisava enfrentar o que ficara inacabado. Com o coração dividido, mas determinado, ele se levantou, sabendo que o momento de reencontrar Luísa estava próximo. A viagem à capital foi longa e silenciosa. João, sentado na poltrona do ônibus, observava a paisagem pela janela. Mas sua mente estava distante. Ele se perguntava como seria ver Luísa depois de tanto tempo. Ela seria a mesma mulher que ele conhecera, ou a doença havia transformado sua aparência, sua essência. A ansiedade corroía seu estômago, e ele se pegou relembrando o passado, os dias em que eles planejavam um futuro juntos, quando o mundo parecia repleto de possibilidades. Quando chegou à cidade, João seguiu as instruções de Maria até a casa de repouso onde Luísa vivia. O prédio era simples, cercado por árvores grandes e jardins bem cuidados. Havia um silêncio ali, um silêncio que parecia pairar sobre o lugar, diferente da agitação que João esperava encontrar na cidade. Ele respirou fundo antes de entrar, o coração acelerado,
como se estivesse prestes a reviver um momento crucial de sua juventude. Uma enfermeira o recebeu com um sorriso gentil e o guiou pelos corredores. João mal conseguia ouvir as palavras dela enquanto caminhavam. Suas mãos estavam suadas e ele sentia o peso de cada passo, como se estivesse atravessando uma ponte frágil entre o passado e o presente. Finalmente chegaram à porta do quarto de Luísa. A enfermeira parou e olhou para ele, como se perguntasse silenciosamente se ele estava pronto. João apenas assentiu, sentindo um nó na garganta. Quando a porta foi aberta, ele entrou lentamente, os olhos ajustando-se à luz suave do quarto. E lá estava ela. Luísa estava sentada em uma cadeira de rodas ao lado da janela, olhando para o jardim. Seus cabelos, outrora tão negros e brilhantes, agora estavam completamente grisalhos. O corpo dela, que ele lembrava como sendo tão vibrante e cheio de energia, estava visivelmente frágil, abatido pelo peso dos anos e da doença. Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos que ele nunca esquecera, ainda tinham o mesmo brilho, a mesma intensidade. Ela se virou lentamente ao ouvir a porta se abrir e seus olhos encontraram os de João. Por um momento, o tempo pareceu parar. Nenhum dos dois disse uma palavra, mas havia algo no ar, algo indescritível, que os conectava de uma forma que nem mesmo o tempo, nem a distância, poderiam apagar. João e Luísa se olharam por longos segundos, sem dizer uma palavra. Tudo o que ele havia imaginado sobre esse momento parecia desaparecer. As explicações, as perguntas, os anos perdidos. Nada disso parecia importar agora. O que importava era o simples fato de que estavam ali, juntos novamente. Finalmente, João deu um passo em direção a ela, sentindo uma leveza que não experimentava há décadas. Quando ele se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, Luísa estendeu a mão tremendo. João a segurou, como fizera tantos anos atrás, e naquele gesto simples, todo o tempo que haviam passado separados, parecia se dissolver. Eu esperei por você, ele disse, com a voz baixa, mas firme. Todos esses anos. Eu esperei. Luísa sorriu, um sorriso fraco, mas sincero. Eu sabia, disse ela com a voz rouca e enfraquecida pela doença. Eu sabia que você nunca desistiria. Os dois ficaram ali, sem a necessidade de palavras elaboradas ou explicações. O silêncio entre eles não era mais uma barreira, mas uma ponte. Uma ponte que os conectava através de todas as promessas não cumpridas, dos sonhos inacabados e das esperanças que ainda sobreviviam. Naquele momento, João entendeu que o tempo havia-lhes tirado muitas coisas, mas também havia-lhes dado algo inestimável, uma segunda chance. Uma chance de estarem juntos, mesmo que de uma maneira diferente do que haviam planejado. E isso, para ele, era o suficiente. Aquele encontro tão esperado e temido não trouxe a conclusão que ele havia imaginado, mas trouxe algo muito maior. A paz. Paz por ter cumprido sua promessa, por ter amado Luísa até o último momento e por finalmente estar ao lado dela, não importando as circunstâncias. Ao sair da casa de repouso naquele dia, João não sentia mais o peso da espera. Ele sabia que, de alguma forma, seu coração estava em paz, e pela primeira vez em muitos anos, ele não precisaria voltar à estação no dia seguinte.